Olá, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Hoje nós vamos dar continuidade em nossa aula de História. Essa aula é uma aula gravada, como nós combinamos, e o tema de hoje que nós vamos discutir é a abolição da escravatura no Brasil. Aqui eu trouxe uma apresentação de um slide, vocês vão poder acompanhar a minha explicação e também ter acesso ao material no slide. Eu trouxe duas imagens a vocês. A primeira imagem, que é logo que está em cima, representa o escravo, né, a liberdade do escravo, ou seja, as correntes sendo quebradas e o escravo estar livre. Porém, logo em seguida, eu trouxe uma outra imagem, uma imagem crítica, mostrando que essa liberdade do escravo, ela não aconteceu como deveria. Então, ela foi desigual. Como a gente pode ver na ilustração, os brancos continuaram exercendo a função de superior, enquanto os escravos continuaram sendo tratados como inferiores, servindo como empregados, sempre servindo os brancos, mesmo após a abolição. Então, a decorrer da aula, nós vamos estar observando esses pontos e o porquê, talvez, dessa desigualdade, tá bom? Mas afinal, o que foi a abolição da escravatura no Brasil? Vocês já ouviram falar sobre a abolição da escravatura? Vocês sabem o que foi a abolição da escravatura? Pois é, vamos lá. A abolição da escravatura no Brasil foi o resultado de intensa mobilização pelo decreto da Lei Áurea, que pôs fim à escravidão no Brasil. A Lei Áurea ela foi assinada pela princesa Isabel. Essa lei ela decretou o fim da escravatura no Brasil. Essa abolição da escravatura, aconteceu em 13 de maio de 1888. Foi quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea e decretou que era proibido escravizar pessoas no Brasil. E essa lei, ela veio a partir de intensas mobilizações, sejam de negros ou de brancos, que a gente pode observar aqui no segundo slide o caminho para a abolição. Foram necessários 38 anos para que a escravidão dos negros fosse abolida em nosso país. Em 1870, década que o movimento abolicionista ganha força, ou seja, tinha um movimento abolicionista, que eram as pessoas que lutavam em favor dos negros, em favor da liberdade dos negros. Abolição da escravatura. Então, antes da Lei Áurea, como eu falei, tiveram outras leis que antecederam a abolição da escravatura, que foi a Lei do Ventre Livre, em 1871, que era a lei que proibia que a partir desse ano de 1871, de quando a lei foi decretada, que as crianças que nascessem a partir desse ano eram livres, que de uma certa forma acabavam não acontecendo porque se a mãe era escrava, as crianças tinham que se submeter à realidade da mãe e acabavam também exercendo a função de escravos na fazenda, eram obrigados a fazer isso. E a lei dos sexagenários em 1885, que era a partir daquele ano, toda pessoa a partir dos 60 anos não era escravo. E aí essa era uma situação muito complicada, porque a partir dos 60 anos, a pessoa ela já estava muito... já tinha adquirido muitas doenças devido aos maus tratos, má alimentação, o excesso de trabalho, o sol, tudo o que acontecia. Então, com 60 anos, a pessoa já estava muito impossibilitada. Então, realmente, ela não conseguia trabalhar, mas também ela não tinha onde morar, não tinha o que comer. E aí, como ela não era escravo, mas então os grandes fazendeiros diziam, agora você é livre, você pode seguir seu caminho. Mas acabava que a pessoa não tinha para onde ir, não tinha onde morar, não tinha o que comer e acabava vivendo nas ruas, ou então continuava na fazenda trabalhando como escravo. E eu quero que vocês reflitam um pouco enquanto vocês assistem esse vídeo, que vocês possam fazer as anotações de vocês sobre esse questionamento. Que na próxima aula, que será pelo Google Meet, ao final da aula eu vou orientar vocês sobre alguns trabalhos, vocês poderão estar expondo a opinião de vocês. Vocês acham que essas duas leis beneficiaram os escravos? Eu quero que vocês pensem isso e me digam, tá bom?
alguns dos abolicionistas. Dentre o processo de abolição, existiam as pessoas que se destacavam, que lutavam a favor dos escravos. Dentre os abolicionistas, eu vou citar os mais importantes, os que mais se destacaram, tá bom? Para vocês possam ver. Então, aqui eu trouxe algumas imagens deles. Essa primeira imagem é o Luiz Gama. A segunda imagem, José do Patrocínio. A terceira imagem é o André. A quarta imagem é o Aristides. A quinta imagem, o Manuel Quirino. E a última eu trouxe uma representação dos escravos, porque os escravos, eles tiveram grande importância nesse processo de abolição. Ou seja, eles foram agentes ativos no processo da abolição. Eles lutavam, eles resistiam aos maus tratos, eles apresentaram muita resistência, o que também acabou influenciando, né, que a abolição acontecesse. Os negros após a abolição. A campanha que culminou com a abolição da escravatura em 13 de maio de 1888 foi a primeira manifestação coletiva a mobilizar pessoas e a encontrar adeptos em todas as camadas sociais brasileiras. No entanto, após a assinatura da Lei Áurea, não houve uma orientação destinada a integrar os negros às novas regras de uma sociedade baseada no trabalho assalariado. Foi o que eu falei para vocês, a abolição da escravatura ela aconteceu de uma forma desigual. O negro ele foi largado à própria sorte. Ele não tinha o que comer, não tinha onde trabalhar, que a partir daí as pessoas não queriam os negros mais trabalhando em suas casas. E o negro ele não era assalariado, e tudo isso acabou crescendo ainda mais a discriminação com o negro. Ou seja, veio o preconceito, o preconceito descaso com o negro que já existia e aumentou ainda mais. Então aumentou o número de discriminação, de violência, de moradores de rua, porque eles eram obrigados a morar na rua e consequentemente, né, aumentou a violência, as pessoas roubavam para ter o que comer. Então é uma situação que ainda reflete nos dias de hoje, que além deles serem discriminados pela sua cor da pele, eles eram discriminados pela situação a qual eles viviam, de necessidade. Então eles acabavam roubando para se alimentarem. As contribuições do negro para o Brasil. A gente muito fala, né, que o negro ele foi escravo e que ele foi escravo. Então a gente tem que ver muito além, porque infelizmente sim, o negro foi escravo, só que o negro ele trouxe grandes contribuições para o Brasil. Foi através do seu trabalho árduo, do seu trabalho, que aconteceu de uma forma injusta, né? Ele trouxe muitas contribuições para a cultura do Brasil, como eu vou ler para vocês aqui no slide. Contribuições do negro para o Brasil. Construíram um enorme legado, abrangendo desde as artes e religiões até as ciências, técnica de plantio, peças artesanais, gênero musical, danças, gastronomia, cultura religiosa, técnicas e medicinais. Ou seja, as contribuições do negro para o Brasil foram em diversos aspectos. Então, antes do vídeo aqui, eu quero orientar vocês que o trabalho que eu vou deixar para vocês é justamente relacionado às contribuições do negro para o Brasil. Eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre quais foram as contribuições do negro para o Brasil. E na próxima aula, que será pelo Google Meet, vocês vão expor imagens, vídeos, poemas ou a pesquisa de vocês mesmos sobre essas contribuições do negro, porque é bom lembrar, é bom discutir que o negro ele contribuiu muito para a evolução do nosso país. Então ele não pode ser taxado apenas como um escravo, e isso deve ser lembrado, porque até hoje esse reflexo de que o negro é escravo, ele reflete muito, né, que vem através do preconceito, através das injustiças com o negro. Então isso sempre deve ser lembrado, que o negro ele não pode ser taxado somente como um escravo, mas sim como um grupo de pessoas que contribuíram e contribuem muito para o nosso país. Então eu trouxe aqui um poema para vocês, espero que vocês tenham compreendido a aula.
Quem não compreendeu pode estar me mandando mensagem no WhatsApp, perguntando mais informações sobre os trabalhos para qualquer dúvida, tá bom? Na próxima aula, nossa aula acontecerá pelo Google Meet e nós vamos discutir. Cada um vai expor a sua pesquisa da forma como quiser, através de poema, de música, paródia ou vídeo, tá bom? E vai ser uma aula muito enriquecedora. Encontro vocês lá. Tchau, tchau. Se cuidem. Tudo começou quando os portugueses decidiram trazer os negros para o Brasil, repreendidos a fuzil. Faça o que eu mando ou morra. Escolha muito gentil. Navio negreiro, nova mercadoria naquele tumbeiro. Jogou ao mar os que não chegaram vivos. O primeiro a escolher foi seu ribeiro. Ele pensou, alguns negros contém, levarei eles ao engenho. Trabalho, trabalho, trabalho. Comida? Perguntavam os negros. Ribeiro respondeu: está querendo demais. Mas trabalham tanto, precisam de energia. Então podem ficar com o resto desse porco. O rabo e a orelha. Está suficiente. Agora vão e trabalhem logo. Agradeçam pela comida, inclusive. Nossa feijoada. Dia feliz. Eu já dei comida pra vocês uma vez. Vocês não vão morrer. Trabalhem. Quem não trabalhar direito já sabe o que irá acontecer. Então chegou o dia. Negros livres. Abolição da escravatura. 1888. Ano feliz. Mas... preconceito. Dona Joana não quer negros trabalhando em sua casa. Negro sem trabalho. Negro sem dinheiro. Negro sem casa. Negro sem comida. Negro morto. A história não acaba por aí. Hoje em dia, o preconceito continua.